Dando sequência nessa conversa, eu gostaria de convidar aqui para o palco comigo, para a gente ter um debate super legal com essa lógica de políticas públicas. Uma grande parceira, e acho que é uma amiga que a EB me trouxe também, e hoje descobrimos mais coincidências aí de vida legal. Doutora Joseli Santos, uma satisfação, gostaria de convidá-la para o palco, por favor. Doutora Joseli é promotora de Justiça da 2ª Promotoria da Defesa e da Saúde do Ministério Público. Onde você quiser. Fica à vontade. Gostaria de trazer também, obrigado, a satisfação grande. Gostaria de trazer também doutor Alexandre Santiago. Doutor Alexandre Santiago é desembargador no Tribunal de Justiça de Minas e coordena também um grande grupo de saúde que ele vai poder trazer um pouco dessa vivência para nós. Satisfação, junte-se a nós nesse programa. Obrigado. Obrigado, querido. E gostaria de também, então a gente tem de um lado, né, o Poder Executivo, a gente tem de um lado, e a gente tem o lado do Judiciário, que nos ajuda a fazer também. E para esse painel também eu gostaria de convidar, outra grande amiga que eu fiz durante a EB, e a EB proporciona muitos encontros. Débora, junte-se a nós como cidadã, como sociedade. Débora Coker, uma satisfação muito grande tê-la aqui também, trazendo esse ponto de vista da EB. Temos TELs em comuns, junte-se a nós. E eu queria já aquecer esse debate, enquanto os nossos panelistas vão tomando assento, eu gostaria de trazer para essa conversa, já gostaria de trazer tanto a doutora Joseli primeiro e também o doutor Santiago para a gente. Obrigado pelo ponto de vista. E eu vou trazer uma pergunta macro, e a partir daí eu deixo vocês, né, que são os grandes especialistas nesse assunto. A gente olha quando a gente tem um protocolo, a gente olha quando a gente tem um procedimento, a gente olha quando a gente tem uma saúde a acontecer, e às vezes a gente tem um caminho até que isso aconteça. E a gente sempre fala muito, né, o lado judiciário, ele traz uma lembrança muito boa, que é a lembrança de mostrar assim, como é que a gente faz para garantir os direitos, como é que a gente faz para acessar, como é que as pessoas fazem para ter. Acho que é um pouco que a gente gostaria de debater e conversar hoje. Eu queria trazer muita opinião de vocês. Primeiro, obrigado. A gente sabe que a agenda é uma questão de escolha, e vocês terem escolhido estar com a gente nesse congresso é uma satisfação muito grande para mim. Tá bom? Vamos lá? Pessoal, o doutor Santiago tem uma apresentação. A gente começa com ela. Como é que você quer fazer? Deixei de lado, então. Ó, tá vendo? Já começou a ficar do jeito que eu gosto. Vamos quebrar esse protocolo aqui. Deixo com vocês. Bom, já que trouxe, vamos lá. Não, fica aí. Obrigado. Eu vou me permitir falar daqui né, porque eu tenho uma deficiência pessoal, porque eu fui professor por muito tempo. E professor não sabe falar sentado. Sabe, Leandro? Né? A gente parece que assenta, né, e não dá conta de falar. Tá? Então, por essa razão... Né? Viu? Né? Por essa razão, eu prefiro... Né? Eu trouxe essa apresentação, na verdade, eu fiz para poder, muito mais para me guiar do que propriamente para falar, só para que eu possa ter, né, uma colocação. E eu preciso começar dizendo que saúde é um direito social. É um direito de todos. Ele está no artigo 6º da nossa Constituição, mas está também em todos os documentos internacionais que o Brasil é signatário. Né? Então, é um direito de todos. E nós temos que achar uma forma de garantir, mediante políticas sociais, né, políticas públicas, sociais e econômicas, trazer esse direito a todos. Né? E eu acho até que a gente tem um caminho já parcialmente andado, né, na EB, porque a gente já tem um PCDT aprovado. Né? Comentava há pouco com o doutor Joseli que, olha, isso aprovado, agora falta implementar. Implementar, eu acho que bastam duas coisinhas. Primeiro, saber a quem entregar cada coisa, né? Ou seja, cada tópico, né, do tratamento.
e quem vai pagar. Né? E eu acho que muitas coisas não se implementam. Me desculpem os gestores públicos, mas muita coisa não se implementa no Brasil por medo, talvez, dessa política econômica, da quem vai pagar, como eu vou gastar. Né? Então, e esse acesso deve ser universal e igualitário. Todo mundo tem que ter esse direito. E, né, competência de quem? Competência comum dos 3 entes federados. Eu chamo de... aliás, a Constituição fala em União, Estado, Distrito Federal, né, município. Né? Então, todos esses são. E nós já discutimos no Judiciário que essas situações, elas são... aliás, essas 3 pessoas públicas, elas são solidárias, elas são companheiras solidárias de braço dado. Mas eu costumo dizer, eu tenho um problema nessa solidariedade. Eu tenho um primo rico, um primo remediado e um primo pobre. Né? Então, cuidar da saúde para o primo rico talvez fosse fácil. E quem que eu chamo de primo rico? Todos nós sabemos, o primo rico é a União. O primo pobre é o município. E o remediado é o Estado. Né? Muitas vezes, o cidadão vem ao judiciário sem saber contra quem vem, e vem contra, às vezes, só o município. E o município, às vezes, não tem condição de arcar com esse tratamento ou com com a aplicação de um medicamento, a aplicação de um tratamento, de um acompanhamento e etc. Né? Bem, e até ali eu vinha na Constituição, agora já venho na Lei Orgânica da Saúde, que é a Lei 8080, que também, né, traz da saúde como direito fundamental e dever do Estado não excluir qualquer pessoa desse direito, ou seja, ele deve garantir e formular políticas públicas, como eu já disse, para, né, garantir a todos o direito social implementado pela Constituição da República. E, quando eu não implemento, vem uma coisa chamada judicialização. E eu talvez, né, eu diga a vocês o seguinte, eu tenho a judicialização boa e a judicialização má. E eu vou dizer a vocês uma coisa, o Estado, e o Estado aqui, macro, né, União, Estado e município, sempre falo, judicialização é sempre ruim. O juiz é o malvado da história. Né? Mas eu tenho, aí na minha visão, não, eu tenho a judicialização boa e a judicialização má. A judicialização má é aquela predatória. É aquela que eu peço coisas que eu sei que já são concedidas, que já existem, mas eu peço com nomes diferentes. Talvez apenas para ganhar uma multa, para ganhar um honorário, para ganhar alguma coisa. E tem a judicialização boa, é aquela que leva a implantação, a implementação de alguma política própria. Eu costumo dizer que eu tenho muito medo de ver o judiciário como implementador ou que força a implementar política pública. Eu tenho muito medo disso. Eu nasci em família de juízes, então eu aprendi a ser juiz desde muito cedo. Aliás, desde até antes de entrar na magistratura. Quando eu pensei em entrar, eu já pensei em ser juiz, e já me contaram, olha, juiz não faz política. Tá? Juiz aplica a lei. Mas eu não sou mais daquela geração de juiz aplicador da lei. Eu sou da geração de um juiz que interpreta e dialoga. Né? Então, eu trago aqui na judicialização apenas, olha, o que eu tenho de todo dia? Eu tenho um pedido de cobertura de tratamento domiciliar, hospitalar ou ambulatorial, realização de procedimentos médicos e fornecimento de determinados medicamentos, prótese e órtese. E aqui, nessa terceira situação, fornecimento, eu preciso também verificar o seguinte, eu não posso, aliás, o Estado, também o Estado macro, né? O SUS, vamos mudar o Estado pelo SUS. O SUS fornece medicamento,
fornece, mas o SUS não fornece grife de medicamento. O que eu estou chamando de grife de medicamento? Nome comercial. Né? O SUS fornece a substância, né? O princípio ativo. Tá? E eu peço só desculpa àqueles que são da área médica, né? Porque eu tenho um defeito, outro defeito. Eu não sei nada de medicina. Aliás, graças a Deus, né? Se eu soubesse de medicina, eu era médico, não era juiz. Né? Então, é isso. Então, o SUS não fornece grife de medicamento. Então, não adianta eu chegar lá e pedir um medicamento de nome laboratorial XYZ, porque ele não vai me dar. Agora, se eu pedir o princípio ativo ABC, olha, se está implementado, se está dentro da política, né, do SUS, que o SUS ele implementa, ele traz para dentro, né, da sua lista de medicamentos, de procedimentos, né, coisa depois de estudado e verificado. Olha, aqui tem evidência científica para isso, para aquilo, né, e isso é importante. Né. A gente tendo isso, fica até fácil a gente conseguir. Ah, mas às vezes o medicamento é para câncer. Por exemplo, comentava com o doutor Joseli há pouco, olha, por exemplo, morfina, remédio para dor, remédio forte para dor. Ele está na relação de medicamento para câncer. Esse eu sei que está. Né? E para algumas doenças muito doloridas. Agora, eu descobri, pesquisando para vir aqui conversar com vocês hoje, que a epidermidose bulhosa, ela gera também muita dor. E, às vezes, você precisa de um medicamento para dor mais profunda. E não está. Ah, não está no procedimento, então eu não posso dar esse medicamento? Olha, aí eu posso, sim, ajuizar e fazer o ajuizamento, aquela judicialização que eu disse, né? Própria. E o Supremo Tribunal, ele vem e firma. O que eu estou chamando aqui de tema, gente, são enunciados e pontos que o tribunal cria, né? Na discussão, são enunciados que o tribunal cria na discussão, e esses temas, eles são vinculantes, eles vinculam a todo juiz do Brasil. Tá? Não é só o Alexandre, é todo juiz do Brasil. Tá? Eu dei sorte, né, que eu chamo Alexandre, meu nome começa com A, então eu posso dizer, olha, do Alexandre ao Zé. Né? Esteja o Zé onde ele estiver. Ele pode estar do Oiapoque ao Chuí. Né? Sem problema. Então, ele vai ter que seguir esse tema. Né? Então, o Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais. Olha, medicamento experimental é aquele medicamento que está em teste ainda, que está sendo estudado para ver se tem ou se não tem eficácia científica, se vai ou se não vai ser incorporado, né, ou autorizado pela Anvisa e etc. Né? A ausência de registro na Anvisa impede, como regra geral, o fornecimento de medicamento por decisão judicial. E aqui, prestem bem atenção, né, nessa parte, como regra geral. Não é que impeça de forma 100%, não. Ele é regra geral. Né? Por quê? Porque se ele tiver evidência científica, se ele for necessário e obrigatório, aliás, obrigatório não posso dizer que é obrigatório, mas necessário e prescrito com justificativa para aquela doença, ele pode sim ser, aliás, pode sim ser determinado o seu fornecimento em ação judicial. Né? É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamentos sem registro sanitário em caso de mora irrazoável da Anvisa. E aqui
talvez eu entre numa discussão que eu até falei com o Leandro que eu não queria entrar, mas o PCDT está aprovado. Ele ainda não foi incorporado, né, no SUS. Essa mora é razoável ou ela é irrazoável? Se essa mora é irrazoável, eu posso usar esse raciocínio do Supremo Tribunal para pedir que a União o incorpore no SUS. Mas aí eu tenho que entrar com uma ação contra a União. Né? Aí eu não preciso, aí eu não vou ter que pensar primo rico, primo remediado e primo pobre. Aí é a União. Por quê? Só ela, União, pode incorporar ao SUS. Mas eu tive uma notícia muito boa aqui na abertura, né? Que o Estado de Minas, aí eu vou fugir um pouco do nível nacional do evento, mas o Estado de Minas está, parece que, incorporando esse PCDT para o Estado. E o Estado tem tudo para fazer isso. Né? E, bom, para correr para a conclusão, né, eu tenho aquele dito que são solidários os entes estaduais, União. O STJ, ele traz uma situação que, olha, a condição de medicamento não incorporado em ato normativo do SUS, ele exige comprovação por laudo médico fundamentado. Quem é o médico? O médico que assiste ao paciente. Né? Isso vai passar, talvez, por uma coisa chamada NATJUS, que é o nosso núcleo de assistência técnica, né? Para verificar se é mesmo. Né? Aqui tem um negócio que eu discordo. Mas eu, como juiz, eu tenho que aplicar. Incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento. Ora, o SUS é universal, é para todo mundo. Mas o STJ colocou ali, enquanto juiz eu tenho que aplicar, porque isso aqui também é vinculante. Né? E existência de registro do medicamento. Mas aí eu já vi no Supremo que, olha, a inexistência eu posso aplicar se... Né? E o Tribunal de Justiça de Minas Gerais já decidiu ações, e eu, na pesquisa no tribunal, eu só achei uma, Leandro, tá? Que discutia o fornecimento de medicamentos, e aí aquela grife, né, de medicamento que eu falei, ela discutia 2 medicamentos com nome laboratorial, né? E aí foi na minha Câmara, e eu fui o revisor desse processo, né? E nós deferimos a entrega, porque o médico disse que os princípios entregues pelo SUS não estavam mais sendo eficientes, então ele tinha que usar aquele medicamento. Então, quer dizer, às vezes o juiz acaba se vendo numa situação de ter que aplicar e impor. E aqui, apenas pulando aqui um punhado de coisa, para a conclusão, eu queria dizer a vocês que eu digo isso para os meus colegas. Né? Se nós, juízes, continuarmos fazendo, né, as coisas da mesma maneira, a gente precisa de lembrar de Albert Einstein. Insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultado diferente. A gente tem que criar, a gente tem que mudar, a gente tem que se estudar e se inovar, né, para... A palavra não é que eu queria, não era bem essa, mas tudo bem, né? Reinventar, essa está melhor. Tem que se reinventar para conseguir, né, resolver alguns problemas. E eu espero, né, que Minas Gerais encampe o PCDT de EB e que o SUS aplique, né, o quanto antes também esse PCDT. Muito obrigado. Maravilha, obrigado, Santiago. Junte-se a nós nesse debate, Joseli, faz favor, Débora. E para vocês, a gente às vezes não tem uma noção, né? Eu queria fazer um convite, o meu roteiro eu deixei em algum lugar aí, mas agora eu sei aqui que é o meu roteiro. Eu queria fazer um convite aqui muito interessante. Esse é o dele. Esse é o dele. O meu tá lá fora, eu acho, mas eu acho. Mas o que eu queria fazer aqui, para mostrar para vocês uma lógica, quando a gente... uma das perguntas que me perguntam várias vezes traz assim, como que a gente dedica esforço, já que a gente tem tantas doenças raras, é organização. E aí eu queria dar um exemplo aqui para vocês, não de uma maneira aleatória, isso é
estruturante, mas eu queria, tem uns grandes parceiros que originaram esse processo como um todo lá atrás, nem eu existia, nada, porque a EB ela vem de um trabalho, de uma trajetória muito longa, muito grande, muito forte. Então, eu queria pedir aqui, principalmente para vocês, na hora que a gente tem uma ótica judiciária decidindo alguma coisa, olha como que a sociedade civil ela é importante e fundamental estar organizada. A nossa primeira associação de pessoas com EB foi fundada em 2000. 2000. Não estou errando, não estou ruim de cabeça, não. Acho que foi 2000. Fátima, Lindamar, são as pessoas que a gente sabe, mas Dona Yolanda, com aquela história dela lá atrás, começou isso. Em 2000, organizando a sociedade civil e buscando uma lógica. E olha como é que esse movimento é interessante, e eu acho que é uma das grandes razões do fato de estar aqui. A Débora tem um papel importante, técnico, científico, de busca, de conexão e tal. Mas a gente tem que trazer a sociedade civil para esse debate. Eu acho que esse é um dos grandes pontos, que é essa escuta, mas é uma escuta direcionada. Eu vou pedir aqui, rapidamente, a gente sabe, só para vocês terem uma lógica, para ficarem de pé os presidentes das associações regionais, estaduais, para vocês terem uma lógica do volume e do tempo de estrada que a EB tem estruturada. Cadê meus grandes amigos, parceiros aqui? Eles trouxeram essa história lá de trás. Eu queria pedir uma salva de palmas a todos. Nós estamos falando... As histórias, os objetivos e os motivos são os mesmos, que são pessoas que, de alguma maneira, ou elas são pessoas com epidermólise bolhosa, ou elas são famílias e buscaram o quê? Melhoria de qualidade de vida. Eu acho que esse é um grande ponto que eu sempre falo. A gente tem mania, às vezes, de olhar para trás e ver assim, nossa, mas está difícil. Mas, às vezes, a gente tem um espaço que a gente ganhou muito forte na frente e está chegando. Essa turma aqui, cada um no seu estado e cada um no seu tempo, mas a gente está falando de 23 anos de jornada. Essa turma, ela foi lá atrás e começou a bater o bumbo para a história chegar e a gente ter condição de chegar até hoje. E isso vai desordenado, ordenado, cada um no seu lugar, mas esse movimento que a gente tem hoje é muito importante, porque você não fala para alguém que possa, fulano tem acesso, não. Isso é um trabalho que já vem estruturante, difícil pra caramba, que a gente sabe, e o que a gente está fazendo aqui é tentar dar um fluxo de força e de agradecimento. Mas não é uma coisa que você sai aleatório. Então, isso é muito importante. Vocês, quando vem a sociedade civil organizada, e aqui nós estamos falando de quase eu vou arredondar, de quase 1.400 pessoas cadastradas, que é todo esse esforço das pessoas. Então, isso vira ciência, vira dado, vira informação, mas eles têm um papel fundamental, que é o papel que a gente chama do papel do assistencialismo, o papel de acolher as famílias e estar na ponta. Você tem um lado que você está buscando desenvolvimento, buscando qualidade de acesso, etc., mas tem um dia a dia. O nosso relógio, ele não, o que é muito importante todos entenderem é que o nosso relógio funciona diferente. A pessoa com EB, se você falou que não tem hoje, amanhã, para a gente às vezes é normal, mas para nós não. Então é muito importante, e eu queria um reforço muito grande dessa atuação nossa, porque nós estamos falando de quase 25 anos em cima. A Débora Internacional foi fundada em 78, a Débora Nacional foi fundada em 2011, mas você tem um trabalho já de 25 anos quase de história. Então, primeiro, não dá para chegar até hoje no estado que a gente chegou se a gente não começasse aquela pedrinha lá atrás. E hoje a gente tem uma obra maior, mas é uma obra coletiva e ela tem que ser desse jeito. Então, primeiro, o agradecimento nosso. Eu peço mais uma vez uma salva de palmas por todo esse trabalho de dedicação do pessoal. Mas mais do que isso, aí eu trago agora, não vou descer, mas eu trago agora do lado da plateia para todos que estiverem aqui hoje. É um trabalho muito forte, estruturante e organizado. E é isso que a gente quer fazer. Essa conexão de nós, pessoas com EB, famílias, com o lado judiciário, o lado executivo, o lado técnico que a gente vai ver aqui hoje. Meu muito obrigado a cada um de vocês por toda a dedicação. Joseli, queria trazer você para a discussão também. Bom dia. É uma alegria estar aqui hoje, agradecer ao Leandro, a Nina, que eu conheço da minha casa, eu encontro aqui hoje, desembargador Alexandre, companheiro de jornadas na saúde, e a maravilhosa Débora Coker, que saudades de ver você no palco brilhando. E assim, eu fico muito impressionada, sabe, Leandro? Fiquei muito impressionada com a organização do evento, foi o que você falou, de quando a gente chega aqui, a gente não imagina a trabalheira que é organizar, sobretudo quando se trata de doença rara. O desembargador Alexandre falou muito bem aqui sobre o nosso formato, como está a garantia do direito no Brasil.
Tem um ministro supremo que ele fala que a Constituição brasileira só não promete trazer a mulher amada em 3 dias, mas todo o resto está lá. O direito à saúde está lá, e não é um direito à saúde como ausência de doença, é um direito à saúde como bem-estar social. Então, é muito diferente, nós não estamos falando, não se pode pensar na saúde no Brasil com essa perspectiva de meramente o tratamento. Pegando esse gancho, quer dizer que é isso que você falou aqui, dessa participação, desse ativismo das famílias e portadores de doenças no Brasil, está também previsto na Constituição como a democracia participativa direta. Os espaços de poder precisam ser ocupados pela sociedade, isso está previsto nos conselhos de direitos de todas as políticas públicas no Brasil, não só da saúde, como meio ambiente, educação, idoso, deficiente, todas as políticas públicas estão lá. É preciso que as pessoas ocupem esses espaços, seja na discussão da doença que lhe interessa, mas também na defesa de que a saúde se expanda e se consolide, como está lá, como o desembargador falou, no direito social que não precisa de ser regulamentado. O direito à saúde é um direito para todos aqui e agora. Só que não é assim que a coisa acontece, e por isso que a gente precisa de pensar como esse direito se organiza. As doenças raras, elas estão tratadas no primeiro nível de atenção na organização do SUS. No SUS, os 3 níveis da federação, município, estado e União, cada um tem competências, apesar de haver solidariedade entre eles, sobretudo em doenças raras, em outras linhas assistenciais também, mas nós temos níveis de atenção definidos e competências definidas. Por isso que, muitas vezes, o protocolo atrasa, porque definir quem é que vai ficar competente pelo quê. Não só na questão financeira, no financiamento da saúde, que é árduo, uma disputa de recursos, nós sabemos disso, mas muito mais do que isso, diante da complexidade, porque é uma doença que demanda a participação dos 3 níveis da federação. As doenças raras estão principalmente na linha de cuidado da atenção primária à saúde de competência dos municípios. É lá que acontecem os curativos, é lá que acontece a atenção domiciliar, é lá que a porta de entrada para que a pessoa alcance os outros níveis de atenção da média complexidade e da alta complexidade. Os medicamentos também estão dispostos nesses 3 níveis da federação. Então, nós temos que saber de quem é a competência para o quê, de forma que a gente não lute. No discurso, como o desembargador Alexandre falou, no dia a dia, muitas vezes, nós vemos a satanização, a demonização da judicialização. Muito mais atormenta o gestor ter uma decisão judicial que não é da competência dele do que o custo dela. Então, eu falo isso como promotora, há 21 anos promotora de saúde em Belo Horizonte, há 28 anos promotora de saúde em Minas Gerais. Então, nós precisamos de entender que essa divisão, essa repartição de quem faz o quê, é muito importante. Eu gostaria de chamar a atenção aqui para outros direitos que não estão ligados diretamente à saúde. Primeiro, o direito a um acompanhante que o SUS garante. Mães e pais precisam de ter espaço. Cuidadores precisam ser cuidados. Pensem nisso como um direito que eu não vejo ser tão arguído, e defendido por, sobretudo, mães e pais que se veem muito comprometidos no cuidado e que não têm, às vezes, ainda a coragem, ou pensar que eles podem ter cuidadores fornecidos pelo Estado nos seus domicílios por horas do dia, para que eles possam ter, então, outras atividades. A questão da educação no domicílio. Também não, eu tenho muita restrição a isso, porque é um espaço de socialização importantíssimo para a criança e adolescente, mas ele pode ser mitigado. Então, se pensar na educação em casa e na escola, em casa e na escola, de forma que a criança usufrua do melhor das 2 possibilidades. Precisamos pensar nisso também como um espaço importante para a epidermólise bolhosa. Uma outra coisa importantíssima, os benefícios assistenciais do BPC, basta ter uma doença incapacitante que, então, no caso de uma família no caso da renda familiar, da renda per capita, ser até 1/4 de salário mínimo. O judiciário brasileiro não tem reconhecido esse limite socioeconômico como um limite sem a avaliação do mínimo existencial, também uma locução do qual eu tenho muito medo, porque mínimo existencial pode ser muito variável, muito subjetivado. Mínimo existencial nesse bairro é uma coisa, mínimo existencial no Jequitinhonha é outra coisa, mínimo existencial na Rocinha é outra coisa, mínimo existencial na Ventosa, em Belo Horizonte, é outra coisa. Mas o que a Justiça Federal tem considerado é
faço o abatimento de todas as despesas daquela casa, e se sobrar um quarto salário mínimo, então aquela criança ou aquele adulto não teria direito ao BPC, que é uma renda de um salário mínimo, e que, por menor que seja, ele pode garantir algumas ações, acesso ao lazer, né, e outras coisas que a gente muitas vezes não pensa quando está num sofrimento muito grande. A gente não reconhece isso como também um conceito da saúde, né? O lazer e a cultura como também elementos que formam o direito à saúde na dimensão da Constituição brasileira, que é do bem-estar social. Nós também precisamos de pensar que, nesse nível do que já está posto hoje para a epidermólise bulhosa, muitos medicamentos estão no nível da atenção primária à saúde, de competência dos municípios. A reabilitação, tudo, inclusive no ambiente domiciliar, como a terapia ocupacional, não falei da educação, a terapia ocupacional, da fono, da psicologia, da nutrição, importantíssima, né, para a epidermólise bulhosa, a saúde bucal. Então, a gente pensar numa assistência, porque muitas vezes, mesmo há tantos anos da saúde, eu percebo que muitas vezes a luta ela fica na sobrevivência. Eu acho que ainda, né, lamentavelmente, né, pode ser um problema de nós brasileiros, né, mas ficar na sobrevivência e não pensar numa outra perspectiva. Quando nós discutimos política pública de saúde, como o desembargador falou muito bem, não adianta, não é fazer politicagem, mas é fazer política de saúde. O protocolo clínico, né, toda vez que uma doença transborda, quando você estava falando, a gente fica falando para os mesmos, né, e um evento desse tem essa possibilidade porque pregar para convertidos a gente não precisa. Precisa falar para pais e mães, né, familiares, né, tios, padrinhos, né, amigos que estão envolvidos emocionalmente ali e vão lutar até o fim, sobretudo numa doença incurável. Até esse momento. Né? A ciência está caminhando para a gente mudar essa perspectiva. Mas nós precisamos de pensar que nessa luta a gente perde, né, muitas vezes, a possibilidade de outros direitos. E quando a gente fala da política pública, a gente tem um transbordo que tem um aspecto político importantíssimo, porque nós estamos levando a epidermólise bulhosa para o conhecimento das pessoas comuns que não têm esse contato. Transborda. O caso daquela criança que saiu no Fantástico, a criança que estava, né, com uma pneumonia, né, e aí ele ganha um espaço na mídia, né. Isso tudo tem um aspecto político de transbordo, né, de inclusão, de conhecimento, que leva para os espaços políticos uma discussão do direito à saúde com outro aspecto. Por isso que eu falo da participação das entidades, da Débora e de outras entidades, e de pessoas que têm um interesse nos conselhos de direitos, não apenas no Conselho de Direito, a importância de uma habitação segura para uma pessoa que tem epidermólise bulhosa. E nós sabemos que essa talvez seja um drama. Né? Nós temos casos de epidermólise bulhosa em acampamentos em Minas Gerais, em acampamentos ciganos, em acampamentos, né, de outras lógicas e origens. Então, nós temos de pensar nisso tudo, né, para que a política, então, ela perfaça o direito à saúde com o conceito constitucional de bem-estar social. A discussão do Estado, eu tive conhecimento que no Amazonas, o Estado do Amazonas fez concentrou, então, o fornecimento das demandas da epidermólise bulhosa. Eu gostaria de dizer que, no Brasil, nós temos uma luta muito grande ainda pelo diagnóstico. Muitas vezes, o nosso grande drama seja o diagnóstico e acesso ao medicamento. Ter um centro de referência de epidermólise bulhosa não garante acesso, porque, muitas vezes, nós temos um caso, um menino agora, na zona rural de Montes Claros, que não tem condição de ser transportado até aqui. Então, discutir a saúde implica também nisso. Né? E acho que a linha de cuidado, como foi dito aqui pelo Estado e pelo Ministério da Saúde também, falar e escrever sobre como tratar a epidermólise bulhosa lá no domicílio, no local onde a pessoa reside, e trazer toda essa elaboração do cuidado e do que é possível, de medicamentos, como o desembargador falou, como a morfina, a gabapentina para dor, que estão autorizados para outras doenças e não para as doenças raras. Pensar nas dietas, na questão nutricional importantíssima, que precisa ser pensada e expandida no Brasil, e não falta recurso para isso. Não falta recurso no Estado de Minas Gerais para isso. Então, nós precisamos de pensar nessa perspectiva da integralidade. E que a dignidade é um atributo.
não precisa ser reconhecido pelo judiciário, não precisa ser reconhecido pela sociedade. A dignidade é um atributo da natureza humana. Isso está dito na Constituição há 35 anos. O SUS fez aniversário anteontem. Eu quero dizer que é graças a esse sistema que nós podemos pensar e falar do que nós estamos falando aqui. Porque só ele vai garantir que todo mundo tem acesso, né, e tem acesso não só à assistência, mas essa forma de pensar a saúde, né, e de se sonhar, né, que é possível garantir a integralidade. Que ainda que a gente não tenha a universalidade, ainda que a gente não tenha para todos, né, ainda uma geografia cruel, né, de um país continental, como esse menino de dermatose que está na zona rural de Montes Claros, a dificuldade de acesso, a telemedicina vai chegar nele. E isso acontece por causa do FMG, isso acontece por causa das universidades públicas, isso acontece porque existe um sistema público ousado o suficiente para pensar em todos e não excluir ninguém. Muito obrigada pela oportunidade de pensar hoje nisso que eu falei, de experimentar esse momento, né, maravilhoso. Tá? Um grande abraço para vocês todos e força. Joseli, obrigado, querida. Uma fala sempre forte, assertiva. Muito obrigado, Santiago. E eu queria também trazer agora, Débora, para o debate com a gente. A bola é sua. Bom, para mim é um pouco mais difícil, porque eu sou avó, né? Então, eu falo como avó. Os pais do Theo estão aqui, Pedro e Clara. E Clara está ali, Pedro está ali. Levanta a mãozinha, Pedro. E eu estou muito emocionada hoje, porque eu cheguei aqui e encontrei o Peter Marinkovic, que é uma pessoa que a gente está se relacionando há muito tempo, que é uma pessoa que luta pela EB, um cientista, um pesquisador. E aí, Leandro, você não tem ideia de como é bacana o Peter estar aqui, porque a gente sempre ia para lá, nunca chega aqui, e ele está aqui. Ele está aqui. É maravilhoso isso. Isso é muito bom, porque, sabe, desculpe, a minha fala não tem como não ser só, né? Primeiro que eu sou artista, né? Então, o artista já é assim, todo desorganizado. Mas, enfim, eu queria falar 3 assuntos importantes. Você falou que era 2. Mas são 3. Então vai, lógico. Um assunto é o que a Clara tem me ensinado há 14 anos. Mãe, o Theo precisa estar bem para quando, né? Você falou, Joseli falou, por enquanto não tem cura. Então, para quando os medicamentos, as possibilidades chegarem, é toda a fala dela. Ele tem que estar bem. A gente tem que prestar atenção no dia a dia, no que ele come, na fisioterapia, né? Uma epidermólise bolhosa distrófica, ela vai atrofiando, né? E como é que você faz para brigar com uma mutação genética que ela não é só cruel, ela é terrível, ela é desgraçada. Então você tem que brigar com ela, porque ela vem, você faz tudo certinho e ela continua. Você fala, porra, mas, né, todo mundo aqui sabe disso. Então, o dia a dia é muito importante, e o dia a dia é ortopedia, é odontologia, é nutrição, é psicologia, né? O entendimento home care. Você tem que ter um enfermeiro, mas o tempo inteiro tem que ir à escola, não tem que ir à escola. Repensando o tempo inteiro como lidar com essa criança que vai se desenvolvendo, como é que a família não desiste, aquela criança não desiste, e como é que a gente se protege, né? E consegue não só manter essa saúde, tal do bem-estar, essa qualidade de vida, mas também progredindo, mesmo que seja, como o Leandro falou, cada dia, quando um medicamento, uma epilepsia tem que chegar, a vaselina tem que chegar e não chega, como é que faz? Um dia de atraso, qual o problema? Qual o problema? Um dia de atraso então, isso é o dia a dia que a gente tem que prestar muita atenção. Ao mesmo tempo, eu faço muito esse papel na nossa família, que é acreditar na ciência,
é que ir lá, Stanford está fazendo o quê? O que está acontecendo em cada lugar? Né? Agora, as células mesenquimais, aí se tentou-se o transplante. Então, o caminho científico ele tem que estar junto. E o caminho científico, especificamente na epidermólise bolhosa, a gente tem que ter coragem. Porque a gente ouve aqui, não, mas não foi testado. Tem que testar. Tem que testar. Tem alguma outra coisa para fazer? Não. Então, a gente tem que fazer. Tem que fazer. E a gente precisa da família, precisa do juiz, precisa mesmo, precisa de tudo, sabe? Mas a gente precisa da coragem dos médicos, dos cientistas e da gente também. A gente precisa o tal do Einstein, não falou? Se a gente não testar caminhos diferentes, então a gente tem que ter um pouco, claro que tudo na segurança. A gente tem uma amiga, a Ilana Zausper, que trabalhou no INCRA há muito tempo, trabalha muito com paciente com câncer, e ela fala sempre para mim, Débora, calma, também tem que ter, mas também tem que ter, né, tem que ousadia, a gente tem que ter ousadia, a gente tem que testar, a gente tem que participar de trials, tem que, porque esses passos a ciência, a gente não pode acreditar só no bem-estar, a epidermólise bolhosa não tem cura, então é isso e não sei o quê. Eu me lembro que a primeira vez que eu conheci a Débora Internacional, eu fiquei bem raivosa, a Internacional. Eu achei que ficava muito no lugar, é uma doença que ninguém se interessa, é tão terrível, destrói tanta pessoa, vamos nos esconder, ou vamos pedir, não vamos pedir nada, vamos exigir e vamos fazer. E vamos, eu sou muito, eu fico muito com a Clara e com o Pedro, muito nessa história, tem a nutrição, tem o dentista, tem que fazer musculação, tem que ir à escola, mas e a pesquisa? E o que aconteceu ali? Eu não consigo falar o nome do gel, Peter, esse que sai, Bivec, eu estou louca pelo Bivec. Eu só penso no Bivec. Agora tem uma pomada que saiu na Paraíba, com canabidiol. Canabidiol é algo bombando. Mas eu não sei o que é isso. Procure saber. Entendeu? A gente tem que ser avançado. E outra coisa que eu queria falar, que é a terceira coisa, que eu fiz um espetáculo chamado A Cura do que Não Tem Cura. Porque a cura sempre existe. A cura já é. A cura é a cabeça. Eu entender o que a Clara me ensinou. Eu sou apaixonada pelo Theo, que é meu primeiro neto. E ele é esse cara com o bebê. Então, a cura já está ali. Eu estou me curando, está todo mundo se curando. Isso não é religioso, isso não é espiritual. É também. Mas isso é intelectual. É lidar com isso de uma maneira... Porque aí o paciente da EB também vai participar, se comprometer. Estou vendo a Emanuel aí, isso aí é nosso assunto, entendeu? Então, eu queria muito, e eu falei, o Leandro falou, Débora, vem. Eu falei, mas o Peter vem. A gente vai estar com a ciência. Eu quero terapia genética. Eu quero... É isso. Eu quero... não, porque daqui a 100 anos nada. Sabe? A gente tem que pensar nesse caminho diariamente. Então, eu acho que tem uma luta que eu faço muito, que é a luta social, né? Que a gente tem que fazer, de não deixar uma discriminação que é terrível. Né? Então, está olhando, você não tem outra coisa para olhar? Fala na rua, né? Mas o que ele tem? Pô, você não tem outro assunto para você pensar? Vou ter que agora te explicar. A gente está conversando sobre, sabe, essa lida social que a gente tem que ter e botar isso como parte da vida, né? Porque a vida, ela assim, a borboleta, a perfeição. Não existe isso, sabe? Todo mundo sabe que de perto ninguém é normal, tem coisas invisíveis, é verdade. Então, a gente tem que trazer isso para pão com manteiga, entendeu? Parte da vida, falar sobre isso. Isso é a gente.
Não é o Theo que tem EB. Quem tem EB é toda a minha família. Todos nós temos. E, nessa altura, essa família aqui também. O Peter já pertence à minha família. É verdade. E a todos nós. E assim vai... Você fala, eu fiz uma amiga. Faz. Porque tem uma cumplicidade, que é muito importante, né? Que um vai defender, que passa a ser jurisprudência, é um exemplo do outro. Que você... A gente já brigou para caramba. Já brigou para caramba ali. Não, porque esse tratamento é experimental. Eu queria saber, tem algum outro? Então, qual que a gente vai fazer? Não, por enquanto é experimental. E aí, a gente faz o quê? Eu quero saber, alguém me diz. Não pode fazer esse, então qual que eu faço? Porque não tem. Não tem, não. Tem esse. Né? Então, enfim, queria dizer isso e estou aqui sempre. Estava aqui. O pessoal fica falando. A nutrição do dia, né? Está aqui perto dos... Eu vou te falar, é difícil. Ela falou assim, eu vou. Eu falei, enquadrar a Débora, como é que eu faço? Mas não tem, a gente não pode ser esse formato, a gente não pode conformar, a gente não pode aceitar. Mas a gente tem uma palavrinha, Joseli, vou pegar um pedacinho sua, vou pegar do Alexandre seu, e para a gente concluir esse bloco, que eu acho que a gente tem que trabalhar, e é o que todo mundo aqui fica pensando. O que fazer, a gente sabe. A gente patina no como. E o como, a gente tem que acelerar, porque o nosso relógio é diferente, esse é o primeiro ponto. E o como do Peter, do Nystrom, do Osborne, que estão aqui, e outros pesquisadores, tantos a serem inspirados, falei com Vânia da Federal, esse como seus, ele tem que ter essa liberdade, essa vontade, essa busca, porque a gente está aqui desse lado fazendo. Uma coisa legal que a gente leva daqui para concluir e fechar, a vocês que estando perto, mas quando o congresso é muito assim, ele é um dia muito intenso e depois a energia vai embora que a gente entra na nossa rotina. Mas primeiro, eu tenho certeza que vocês saem diferente do que entrou. Esse é um dos primeiros objetivos quando a gente tem que falar para fora da nossa comunidade. E o segundo é o como, a gente agilizar, porque a gente tem várias iniciativas, a gente tem hoje, a gente está sem precedente em termos dessas possibilidades de políticas públicas e do nível de pesquisa. Concordo com você. Há 20 anos atrás, e aí o Peter à tarde ele vai falar isso melhor, os pesquisadores, o nível de descoberta era hoje. O ciclo demorou, mas o que chegou até hoje, o ciclo vai ser mais rápido. A gente tem que fazer isso ser mais rápido e colocar o Brasil. Então, não... Lógico. Só para, antes que eu conclua, quero dizer o seguinte, o Ministério Público instaurou um inquérito civil a respeito do protocolo para que o Estado avance nesse sentido de um cadastro único, de ter um centro de referência que dê suporte para a atenção primária dos municípios onde tem residentes com epidermólise bolhosa e que haja, então, o fornecimento dos medicamentos definidos pelo centro de referência. Só para dizer que, do que o como, né, que o Leandro está falando, então existe uma investigação, ele está até aqui, nós temos 10 crianças hoje em segmento no Hospital das Clínicas do FMG, nós temos 4 centros de referência de doenças raras no estado, nós temos as crianças daqui e temos essa investigação que vai culminar, espero, né, tenho certeza, que na disponibilização dos medicamentos e dessa linha, o medicamento, a linha de cuidado e o cadastro para que haja fluxo e monitoramento das crianças e que a gente avance nos direitos, não apenas na assistência. Então, só para dizer que o Ministério Público aqui de Minas, a gente tem uma investigação de âmbito estadual que vai contemplar aqueles... Vou ter que me mudar para Minas. Tá. A gente vai contemplar aqueles que a gente não vê, né? Que acho que é o que é mais importante, é isso, a gente lutar pelos que não estão aqui. Então, o Ministério Público tem a investigação, está aqui, nós mapeamos tudo e existe a intenção do Conselho Estadual de Saúde de fazer, de incrementar, implementar aqui, e é constante, né? Isso aí não vai encerrar. Então, só para dizer que o como, tá, Leandro, está aqui o inquérito civil instaurado para acompanhar essa iniciativa do Estado, tá bom? Eu queria falar só uma coisa. O CRISPR, a terapia genética que está bombando no mundo, a gente sabe que tem uma possibilidade grande de cura, só que é caríssimo. Eu já cheguei bem perto ali. Falaram, se você botar 20 milhões de dólares na nossa mão, o laboratório... A gente tem que querer o CRISPR. A gente tem que conseguir dinheiro para o CRISPR para epidermólise bulhosa. O problema do CRISPR, e o Peter sabe, é que é individual. Então, o tratamento individualizado é muito caro, mas não interessa. Vai custar 10 caros. E aí depois vai ser 5, 10, que vão ser milhões de dólares, que não é nada perto de uma criança com AB. Não é nada.
Então, quanto vale uma vida? Todo mundo sabe disso. Não tem percentagem mais. Acabou esse assunto. Ah, porque a percentagem não tem. Cada um é 100%. Então, o CRISPR é o que a gente tem que batalhar. Porque tem muitos caminhos paliativos para fechar ferida. Mas a gente sabe, e está aqui, só que é grana. Aí eu como, mas a gente tem que brigar por isso. Essa é a minha opinião, pelo CRISPR. Só para colocar uma coisa, né? Pegando a fala da Débora, ela me incomodou positivamente. Não, positivamente. E é bom que a gente seja incomodado para a gente poder se mudar, para a gente poder se reinventar. Né? E eu queria só dar uma notícia, né? Que quando a Débora falou, poxa, tratamento experimental é o que tem, né? Olha, tem muito juiz, né? Não é um ou dois só, não. Tem muitos juízes pelo país afora, né? E no nosso tribunal aqui, que tem deferido tratamentos experimentais, porque, às vezes, é a última fronteira do nosso achar de possibilidade de cura. Então, isso tem feito, o judiciário está mudando, né? Está deixando de ser aquele fechado no seu gabinete para ser mais interativo e próprio. Né? Muito bom. E estar aqui hoje, para mim, eu vou dizer a vocês, né? Apesar de eu estar com medo daquela moça ali, ela só me mostra, ela me mostra uma placa, né, que eu tenho vontade de sair correndo. Ela não é, né? meu ponto eletrônico, mas é igual. Né? Mas, tudo bem. Apesar de eu estar com medo dela, eu sou meio que eu não sigo muito ordens dos outros de direito, não. Né? Eu tenho medo, mas não sigo, não. Né? Mas é muito legal estar aqui. É muito legal aprender com vocês. Tá? Olhar nos olhos de cada um de vocês e aprender. Tá? Muito bom. Achei maravilhoso uma matéria que eu vi, jornalística, nesse final de semana, com o Dr. Peter, né? Eu achei assim uma matéria maravilhosa e uma coisa que que me tocou, né? Numa doença rara, mas ter um pesquisador que está buscando a solução para todos nós. Muito obrigado. Obrigado a vocês, gente.